E prosseguindo isso, versículo 10, tinham caudas semelhantes às caudas dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon. Em grego, Apolion. Então, é exatamente uma autorização para um ser denominado anjo do abismo, Abaddon e grego Apolion, liderasse milhares ou milhões de outras criaturas que causasse horrendo sofrimento ao ser humano, principalmente aqueles que não receberam o selo de Deus, aqueles que estavam sob o selo de... O irmão poderia ler do versículo 12 ao versículo 15, por favor? Amém. Passando-se já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto aos grandes rios Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Observa, amado irmão, que na 5ª trombeta a morte é retirada da terra. Os homens buscarão a morte e não a acharão. Versículo 6, Apocalipse capítulo 9. A 5ª trombeta, a morte é retirada da terra. Já na 6ª trombeta, meus amados, foi morta a 1/3 parte dos homens. E essa 1/3 parte foi morta por quê? Por criaturas, por seres, cujo número dos seus exércitos está em 200 milhões. E foram soltos estes 4 seres que estão presos junto ao rio Eufrates, que é ali na região do Iraque, onde hoje você tem o protagonismo dessa guerra extraordinária entre Europa, Israel, América, e o Irã com China e Rússia apoiando junto. Ali nós temos 4 anjos que estão presos para um momento, para uma hora em que será descoberto, desvelado, 4 anjos poderosos. Esses anjos virão com um exército de 200 milhões, e nesta visão, os que sobre esses cavalos cavalgavam tinham couraça de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça do cavalo era uma cabeça como que de um leão, e da boca desse cavalo, com cabeça de leão, saía fogo, fumaça e enxofre. E esse fogo, fumaça e enxofre matou 30% dos homens vivos naquele momento. E o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto suas caudas são semelhantes a serpentes, e também serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, ídolos de ouro e prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, e nem dos seus furtos. Olha como que o nosso Deus ele tem horror ao pecado. Aqui cita idolatria, das mais diferentes manifestações, ouro, prata, madeira, bronze, também homicídios, que é a violência, feitiçarias, que aí está na forma de várias culturas, né? E essas culturas, elas estão em todo o tempo trazendo as feitiçarias como se fosse normal, como se fosse corriqueiro, e também das fornicações, que são as perversidades sexuais, e os furtos diversos. Esta é a 6ª trombeta. Ela termina com 1/3 parte dos homens mortos pela ação direta de criaturas, e essas criaturas elas vão trazer um elevado dano e uma destruição sem medida. Voltando ao nosso livro, texto, aqui na página 177. Convido um dos irmãos para fazer essa leitura, por favor. Página 177. O que seria a 7ª trombeta? A 7ª trombeta
página 177. Convido os amados irmãos para fazer essa leitura, por gentileza. O sétimo anjo foi impedido por certo tempo de tocar sua trombeta. Nesse ínterim, um livrinho foi dado a João para que ele comesse, e na sua boca era doce como mel, mas no estômago era amargo. Isso significa que sua mensagem seria de restauração da herança do povo de Deus. Mas quando completava as cenas de sangue, angústia e sofrimento que vinham sobre a terra sentia amargor de fel no seu interior. Essa trombeta fecha o juízo das trombetas. Anuncia que o mundo tornou-se reino de Cristo. O que virá agora é o derramar das 7 taças da ira de Deus, que culminará com a volta de Cristo para implantar de vez o seu reino. Será o fracasso completo de Satanás e de seus exércitos. Muito bem. Então, a 7ª trombeta, ela tem uma mensagem muito especial e muito poderosa, porque ela vai abrir as taças. A 7ª trombeta abre as taças. E essas taças vão finalizar a grande tribulação. Então, a 7ª trombeta, ela entra marcando o quê? Marcando exatamente o momento celestial. Olha Apocalipse 11:15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então está às vésperas do milênio. O milênio é esse momento em que reinará para todo sempre. Os 24 anciãos o adoram, lançam as suas coroas, prostram os seus rostos, e eles dizem: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir. Sim, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a sua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. O tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ali eles estão reconhecendo a soberania de Jesus. Eles estão reconhecendo a glória do Cordeiro, o poder do Cordeiro. Então as taças começam a ser abertas. O irmão pudesse virar aqui a sua página, na página 178, e vamos a Apocalipse capítulo 16, a primeira taça, por favor. Apocalipse capítulo 16, a primeira taça. Amém. Poderia ler, meu irmão, a primeira taça, por gentileza? Apocalipse, capítulo 16. Sim, querido. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E a primeira, então, está aqui, Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-lhe uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Observa, amado, que já morreu a terça parte dos homens que tinham naquele momento, um pouco antes, lá na 6ª trombeta. A 7ª trombeta já abre a primeira taça. A primeira taça já joga sobre a humanidade uma chaga mortal. Já joga sobre a humanidade um sofrimento extraordinário. Então eu e você começamos a ver que a destruição dos homens está cada vez mais intensa, mais poderosa. Observa agora a segunda taça, versículo 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Apocalipse diz que toda criatura viva no mar, no final da grande tribulação, perecerá. E esse mar que já foi duramente afetado, tanto nas primeiras trombetas, se eu não me engano, a 2ª trombeta, agora ele está sendo novamente extremamente afetado na 2ª taça. Agora na 2ª taça. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Irmãos, que duro sofrimento a humanidade viverá por causa das suas feitiçarias, das suas negligências, das suas prostituições. E o versículo 5 e 6, eu peço um dos irmãos, por gentileza, realizar a leitura, ele explica que esta é a retribuição
pelo assassinato de muitos servos de Deus. Versículos 5 e 6, por favor. Amém. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Amém. Glória a Deus. Disso são merecedores. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Foram queimados pelo fogo, imagina. não é verdade? E amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O sol sofrerá explosões, e essas explosões solares, elas elevarão a temperatura da terra. E não se esqueça que o mar já não tem mais criatura viva, e que os rios já se tornaram sangue, lá na segunda taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Entretanto, blasfemavam contra o Deus dos céus. Blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se tenha preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. A partir dali, irmãos, nós vemos os demônios operando sinais, e esses sinais operados produzem mais confusão, e muitas pessoas vão seguir o anticristo, o falso profeta, contra Israel, contra o povo de Deus, por causa desses sinais. 3 espíritos se reuniram no lugar chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Observa que esse terremoto violentíssimo, ele é um terremoto que nunca antes ocorreu. Mas aqui no livro de Apocalipse, nós temos também uma revelação sobre o terremoto que mexerá com todas as ilhas da terra. Obviamente, esse já havia sido o maior de todos. Por isso, a terra está sendo destruída, como que rasgada, convulsionando. E a igreja do Senhor estará na eternidade. Que pessoa, irmão, que nós não devemos ser em santo trato e piedade, sendo que tudo isso está preparado. Tudo isso está preparado para acontecer. A grande cidade foi dividida em 3 partes, que é a Jerusalém. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Esse todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram é um indicativo que nós teremos outra geografia na Terra. E não se esqueça que a primeira trombeta cai sobre a Terra milhões de pequenos corpos, mas a segunda trombeta cai uma montanha, ardendo em fogo. Aquilo ali já vai causar uma destruição sem precedentes, um caos sem precedentes. E caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. O sol já os tinha matado, os demônios vieram a partir da 5ª trombeta e da 6ª. Na 6ª causaram mortes e na 5ª sofrimento. A terra já perdeu toda a vida nos oceanos, rios e fontes tornaram sangue, e agora um terremoto que destrói completamente o que sobrou. E além disso, caem saraivas e saraivas pesadas, 35 quilos, cada pedra sobre a terra. A partir daí nós temos o Armagedon e a partir daí nós temos o milênio. Porque vai ser nesse momento que entra Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19, porque o 17 é uma visão que envolve o evangelho na terra, uma visão que envolve o plano de salvação,
o reino espiritual por trás de tudo que ocorre hoje. E depois disso, nós temos o próprio Senhor descendo, com a sua glória e o seu poder. Apocalipse 19. Convido um dos irmãos para fazer a leitura. Apocalipse 19, por favor. Versículo 11. Vi os céus abertos. Na sua tela. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Olha quem está descendo. Sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro, e montados em cavalos. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Um anjo convida as pessoas para o banquete. Versículo 19, querida igreja, queridos irmãos, 19 e 20, por favor. 19, 20 e 21. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne. Então a besta foi presa, o anticristo, com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos, está no plural, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então o anticristo e o falso profeta serão os primeiros sofredores no Geena, o lago de fogo. Porque nós veremos, durante o capítulo 20, que o próprio inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo. O próprio inferno será lançado no lago de fogo. Alguma pergunta? Alguma pergunta, meus amados? Pastor, Sim. por que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo? Eu não entendi. Porque ele vai sofrer ali, os que estão no inferno, de acordo com a Bíblia, eles vão sofrer uma segunda condenação. Vamos conferir o texto bíblico? Olha, confere o texto bíblico conosco. Confere o texto bíblico, por favor. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, certo? Uma grande corrente. O que ele fez com essa grande corrente? Prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e o lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o próprio diabo será preso por 1000 anos. Aqui ele vai descrever o milênio, né? E vai descrever o milênio e vai descrever o que Satanás fará no final do milênio. A partir do verso 11, Pedro, eu tenho exatamente a sua pergunta. Olha, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, as pessoas que estão no inferno hoje, porque há pessoas no inferno, de acordo com o que Jesus ensinou,
como o Senhor Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículo 23. Ali o Senhor mostrou que as pessoas que estão no inferno, como aquele homem que ardia em tormentos e rogava a Deus que o socorresse, que o ajudasse de alguma forma, que pudesse trazer um pouco de salvação, um pouco de misericórdia, um pouco de vida eterna. Jesus mostra que Lázaro estava em descanso e aquele homem estava em profundo tormento, em grande tormento. Pedro, compreendeste, amado? Sim? Ok, muito bem. E então nós chegamos aqui, de acordo com o nosso livro, nós acabamos de comentar a quinta taça, comentamos a sexta, chegamos agora ao capítulo 5, o reino milenar. Justamente o final da grande tribulação, que é quando o Senhor desce, aqui já na página 186, o reino milenar. O Senhor desce, joga Satanás, prende Satanás por 1000 anos, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e começa antes do juízo final, ali entre o versículo 4, 5 e 6 de Apocalipse 20, versos 3, 4, 5 e 6, onde várias profecias de Zacarias, várias profecias de Isaías, várias profecias de Ezequiel, muitas profecias de Joel, muitas profecias de Oséias cumprir-se-ão, e outras profecias até de Salmos cumprir-se-ão. Esse reino, ele nunca aconteceu. Esse tempo em que o Senhor Jesus governa toda a terra, ele nunca ocorreu. Por isso que nós o posicionamos no fim da grande tribulação. Ali naquele fim da grande tribulação é que nós encontramos o milênio. E logo após, novos céus e nova terra. Alguma pergunta, amados irmãos? Nenhuma? E nesse sentido é que eu desejo mostrar para os irmãos um pouquinho sobre o que está acontecendo exatamente aqui nesse milênio. Como ele inicia? Ele inicia no fim da grande tribulação. Alguns aspectos do milênio é que a terra será de uma fertilidade nunca vista. Isaías 35, versículo 1 e 2. Jeremias capítulo 31, versículo 12. Os homens terão uma longevidade extraordinária, seus dias comparados como as árvores. Isaías 65, verso 22. Pastor, Meninos, pois não? eu tenho uma pergunta. Pois não, amado. Teve a grande tribulação, certo? A igreja foi arrebatada. Certo. Jesus volta para o Armagedon no final da grande tribulação para iniciar o milênio, certo? Certo. E quem são esses homens que vão estar aqui vivendo aqui o milênio? Quando o Senhor desce sobre Israel, em que ali as pessoas estão, digamos, poucas, reduzidas na terra, sobrará um remanescente de Israel que se arrependerá de seus pecados. É dali que começará a linhagem do milênio. Mas o senhor diz então que teria esses remanescentes que se arrependerão ao longo da grande tribulação e povoarão a terra, enquanto a igreja, em corpos celestiais, reinarão sobre a terra. Eu me refiro mais do que aqueles que se arrependeram na grande tribulação. Eu me refiro aos que se converterem na hora que Jesus descer e destruir o anticristo. Judeus, principalmente. Judeus Vamos lá. Que clamam, pedindo socorro. Eu penso o seguinte: hoje, se uma pessoa morrer, certo? Sim. Ela vai para o inferno, certo? Ou para o céu. Ou para o céu, no sentido, o ímpio morreu, vai para o inferno. Certo. Aí, por que esse cara que não se converteu, não se arrependeu até Jesus voltar, passa por uma grande tribulação que vai sofrer igual cachorro, mas vai sofrer, mas ainda vai ter outra chance de se arrepender, sendo que aquele lá atrás não teve? Não, claro que a palavra não é injusta, porque Deus não é injusto, Deus é justo. Mas essa sequência fica tipo assim: se o cara não morreu, Jesus voltou, não foi para o céu, opa, arrebatamento eu já perdi também, mas tem mais uma chancezinha aí, vou tocar esse barco para frente. Aí ele consegue passar a grande tribulação, sofrendo, passou. Vai viver na terra fértil, próspera, ele vai ser longevo. Não é um pouco injusto para com aqueles que morreram antes? Eu gostaria de ler, acho a sua pergunta extraordinária. E eu gostaria de ler com você um texto bíblico que vai trazer a resposta para a gente. Depois eu volto aqui para essa tela.
Eu vou pedir aos irmãos que tiverem a Bíblia, por favor, abrir no capítulo 20 de Mateus. Mateus, capítulo 20. Dali nós vamos caminhar para a resposta. Mateus 20. Deixe-me ver aqui. Livro de Mateus, Novo Testamento. Mateus 20. Eu estou posicionando na tela, para a gente poder fazer a leitura junto. Mas quem tiver a Bíblia aberta é melhor que eu. A resposta é essa. Mateus capítulo 20, versículo 1. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo meio-dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Então, ele saiu cedo e falou assim, olha, eu vou dar um dia de salário. Não sei quanto seria hoje, sei lá, um dia de um pedreiro, R$200, né? Tem pedreiro que é 300. Tudo bem, vou dar R$300, dia do pedreiro. Aí ele chegou cedo e combinou com as pessoas. Ó, vai lá na minha roça trabalhar que eu vou te dar R$300, 6 horas da tarde, quando acabar o dia. Tá bom. Só que ele fez isso 6 da manhã. Quando foi 9 da manhã, ele viu outras pessoas ali desocupadas. Ele falou, gente, vai trabalhar para mim que eu vou pagar vocês o que for justo. Eles foram. E aí ele foi almoçar quando foi 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Saindo outra vez por volta de meio-dia, das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Aí ele disse, ninguém nos contratou. Então ele falou, vão trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, deve ser lá umas 7 horas da noite, 8 horas, o dono da vinha disse ao administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos e terminando nos primeiros. Viram os trabalhadores contratados, por volta das 5 horas da tarde, vieram, né? E cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, queixaram-se, dizendo, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado, por último, o mesmo que dei a você. Aí ele fecha dizendo, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A resposta aqui mais próxima da palavra, dessa parábola, é que alguns foram salvos lá no dia de Noé, outros foram salvos nos dias de Abraão, outros foram salvos nos dias de Davi, nos dias de Isaías, nos dias dos Macabeus, outros foram salvos nos dias de Jesus, outros foram salvos nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, nos dias da igreja medieval, outros foram salvos lá na época das cruzadas e na época dos descobrimentos, na época da Revolução Industrial, outros são salvos hoje e outros serão salvos perto do fim. É a misericórdia de Deus, a misericórdia infinita de Deus, dizendo a qualquer pessoa que quiser a vida eterna, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos da paz pela presença do Senhor. É o que diz essa parábola. Alguma pergunta, Pedro? Mas, pastor, por que quando Jesus não tinha se sacrificado na cruz, né, do Calvário, por que as pessoas eram salvas antigamente? Se todo dia elas tinham que pedir perdão pelos pecados, matando bois, fazendo isso, mas como que elas foram salvas? Elas seriam salvas na confiança da fé que elas tinham naquele sacrifício, porque aquele sacrifício, Pedro, ele simbolizava o sacrifício de Jesus. Na Epístola aos Hebreus consta que aquelas pessoas, elas estavam, sem saber, elas estavam confiando no Cordeiro de Deus, simbolizado ali pelo Cordeiro terreno.
era um tipo de Jesus. E é por isso também que nós podemos dizer que Jesus Cristo estava no Antigo Testamento, porque ele estava presente nas tipologias do Antigo Testamento. Tipologias muito importantes. Eu gostaria de mostrar aos irmãos aqui o fim da grande tribulação. A pergunta é, depois do milênio, Satanás vai ser solto, não é isso? Vai. Então, essas pessoas que foram ali, na hora do milênio, ficou ali recebendo ali o tempo de ensino, aquele momento de graça com Jesus, depois Satanás vai ser solto e essas pessoas vão ser tentadas de novo, não é isso? Exatamente. Então, nem todos que vão ficar no milênio, depois que terminar o milênio, vai ser salvo. Não. E lembra no versículo que nós lemos aqui no capítulo 20, lá de Apocalipse, se eu não me engano, versículo 6, confere a sua Bíblia aqui, vou abrir a minha. Nós olhamos exatamente isso, que o texto fala assim, importa que seja solto. Vocês se lembram disso? Importa que seja solto? Sim. Esse importa que seja solto é porque aquelas pessoas não foram tentadas. Elas não conheceram o mundo com Satanás. É a primeira geração da humanidade, depois de Adão, né? Mas a primeira geração com o diabo preso é essa aí. A luta de Satanás com Adão foi uma. A luta de Satanás com os filhos de Adão é outra. E Satanás estará preso. Ele não lutará com a humanidade nessa época aí. O anticristo e o falso profeta já estão gritando, ardendo noite e dia na chama eterna. E o diabo está preso no abismo. Então importa que ele seja solto para que a justiça da escolha do pecado seja feita. E aí essas pessoas, depois de muitos anos vendo a glória de Deus, porque vai ter gente que vai nascer no ano 900, tem gente que vai nascer no ano 500, no ano 300, no ano 850, tem gente que vai nascer no ano 930, não sei, 990, 990, né? 10 anos é muito jovem. Mas muitas pessoas nascerão na última parte do milênio. Essas pessoas também serão tentadas. Podem perguntar. Tem Isabela e o Nilson, por favor. Bom, eu queria perguntar duas coisas. Uma eu acabei de esquecer, mas uma coisa durante o milênio, haverá morte física? Porque 1000 anos é muita coisa. Eu sei que no livro fala que tem grande probabilidade que o homem viva mais do que ele vive hoje. Mas haverá morte física? Ainda mais para gerações que ficarão ali entre o meio do milênio e não serão tentadas, assim. Olha, a Escritura diz, aí vale a pena a gente ler o texto e deixar o texto, né, nos explicar, como a gente fez a leitura da parábola, né? Porque tem gente que prega que não haverá, tem gente que prega que haverá, e eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a profecia. E lendo a profecia, nós vamos entender, né, o texto. Isaías 65, 20. Alguém pode ler? Amém. Quem pode ler, por favor? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecado, porque você tem um pecador de 100 anos amaldiçoado. Agora, o menino morrerá de 100 anos. Então, ele está querendo dizer que uma pessoa de 100 anos que morrer será jovem. Portanto, a partir de Isaías 65, versículo 20, eu entendo que a morte será possibilidade no milênio. Porém, quando falamos de milênio, olhando a tela aqui, nós estamos falando do reino de Jesus, nós estamos falando do próprio Jesus sendo visto, do próprio Jesus governando as nações, das pessoas pegando na roupa de um judeu e falando vamos a Jerusalém e fala-nos conosco, fala-nos de Deus, desse Deus que está com vocês, leva-nos a este Deus. Então, o reino de Jesus é um reino de vida, é um reino de paz, é um reino de fartura, é um reino que os leões não serão tão agressivos, as serpentes não serão tão danosas. Haverá uma reconstrução no planeta que foi avassaladoramente destruído na grande tribulação, e depois haverá também uma nova fauna, uma nova flora. E isso é maravilhoso. O reino de Jesus será extraordinário. Ele desce em cima do Monte das Oliveiras, é isso? Zacarias capítulo 12, 13 e 14. Ele desce em cima do Monte das Oliveiras, o monte se abre de norte a sul,
e ali instaura Nova Jerusalém em cima da Jerusalém terrena, e haverá um templo glorioso, e o mundo inteiro, a terra estará mais plana, porque as montanhas já foram arrefecidas, de acordo com o final de Apocalipse 19, vários terremotos, várias tragédias cataclimáticas, acho que é por aí, tá bom? Nós teremos uma série de destruições, nós teremos uma reconstrução do manto terrestre, continentes rasgados ao meio, erupções dentro e fora até dos oceanos. E agora, para confirmar isso, irmão, você lembra que a morte foi lançada no Hades? Eu li hoje com vocês, Apocalipse 20, verso 14, e é depois do milênio. Então a morte ainda existirá no milênio. E para finalizar, 1 Coríntios 15, 26, me vem à memória, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte é o último inimigo. Ela também existirá no milênio. Alguma pergunta? Eu estou com a mãozinha da Isabela e a mãozinha duas do Nilson. Entendi, pastor. E existindo morte física, como se daria assim esse pós-morte? Eu estava lendo aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Significa que eles estavam em um estado de sono profundo até os 1000 anos acabassem e eles fossem julgados? Como seria a interpretação? Esses outros mortos que estão aí descritos são os que não morreram em Cristo. Porque para você entender esse outro mortos, aí você precisa ler o versículo anterior. Confere o versículo anterior aqui. Estou com a Bíblia aberta e vai te ajudar a entender. Olha só, versículo 4. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Não adoraram a besta, nem a sua imagem. Não receberam o sinal em suas testas. E viveram. Viveram, quer dizer, serão ressuscitados, aqueles que morreram na grande tribulação servindo a Deus. Os outros mortos, não. Então, quem são os outros mortos? Os que morrem sem pertencer a Jesus. Pastor, senhor, essas pessoas vão viver no milênio, vão se reproduzir, vão produzir. Perdão, Molex. Essas aqui que ressuscitam, elas os que ficaram depois da grande tribulação. Certo, isso. Os que ficaram. Tá. Então eles vão viver na terra, vão se reproduzir, vai ter indústria de novo, vai ter comércio de novo. Ou seja, a humanidade volta, reseta e começa de novo, sobrevivendo e vendendo, comprando, o que for, certo? Mas será que no reinado de Jesus, onde ele mesmo está sendo visto por toda a humanidade, será que vai ter ganância e lucro? Não sei. Mas a pergunta essas pessoas vão morrer, sendo que a igreja já está reinando na terra. Certo. Jesus está na terra. Essas pessoas estão vivendo aqui. Elas morrem fisicamente. Elas vão para onde? Tem mais para onde não? Não, mas aí... Calma, por quê? Lembra que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo depois do milênio. Sim, mas durante o milênio as pessoas vão continuar morrendo, certo? Podem morrer. E elas continuam indo para onde vão hoje. Mas a igreja está na terra. Mas eles, aí é que está a questão. Olha o final do milênio. Vamos pegar o final do milênio que vai nos ajudar a compreender isso. Versículo 6. Dá um tempinho aí para o pessoal abrir a Bíblia. Apocalipse 26. A questão é muito boa. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Agora vem. Olha que grandeza. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Uhum. Então, se essa pessoa morrer, ele é um sacerdote de Deus e de Cristo. Ele vai receber a mesma herança da igreja, caso ele morra. Mas olha agora o extremo final. Acabando-se os 1000 anos, verso 7, Satanás será solto. Opa, agora mudou, hein? Satanás foi solto. Mudou. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, quando Satanás for solto, ele vai pegar vários desses crentes aí, que eram crentes de conveniência, né? Porque estavam ali vendo Jesus, e vendo Jesus, eu quero seguir Jesus, é a glória eterna. Vários desses que não o amaram, apenas se beneficiaram dele, vários desses serão transformados em ímpios de novo. E por que isso é importante? Porque sem tentação você não prova o amor, né? Mostra-me a minha fé pelas suas obras. Se não formos tentados, nós não podemos mostrar quanto amamos o Senhor. O amor é mostrado, revelado, quando você tem a oportunidade de fazer algo que desagrada aquela pessoa que você ama. E quando você não faz, mesmo estando longe e não sendo visto, claramente se vê que você amava. Você amava. Então seria sobre isso. As pessoas que morrerem em Cristo durante o milênio vão somar as fileiras da igreja, e as pessoas que morrerem no pecado aqui, depois dessa tentação, elas serão destruídas, e aí elas vão entrando no inferno. Aí vem o verso 10. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso combina com o que Jesus falou. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o próprio Jesus ensinou que existe um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É esse aqui. E que coisa tremenda, irmãos. Final do verso 10 do livro de Apocalipse. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás será atormentado para todo sempre. Olha que coisa terrível. Satanás será atormentado para todo sempre. Nós precisamos e clamamos o poder de Deus na nossa vida. Esse Gog e Magog é esse aqui que está na tela. Estou passando aqui a mãozinha, está aparecendo aí no seu celular, a mãozinha mexendo. Ó. Aqui vai para o grande juízo do trono branco, e no juízo do trono branco, todos serão julgados, os ímpios, porque os salvos já estão salvos. E quem não tem o seu nome no livro da vida, desce para o lago de fogo, lá embaixo, a segunda morte, que é exatamente esse lago de fogo aqui. E depois disso, pastor, depois disso nós temos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. A Bíblia começa com Deus criando e a Bíblia termina com Deus criando. Ela começa com o Criador e ela termina com o Criador, que é Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É o capítulo 21, verso 1, tá, irmãos? A referência aí não está correta. Pastor, desculpa. 21:1, eu coloquei errado. Então, esse texto já mostra, ó, a primeira terra passar, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, já tem uma nova Via Láctea. Não existe mais essa Via Láctea. Por isso que muitas coisas que estão nas taças da ira é explosão solar. E explosão solar arrebenta os outros que estão na frente, os outros planetas. A primeira terra já não existe, então já é outro planeta. Apocalipse 21 começa com um novo planeta. Poderia ser assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Apocalipse 21. E depois disso criou Deus a nova terra. Nova terra e novo céu. Né? Continua o texto dizendo, novos céus e nova terra? Sim. Em 2 Pedro 3,7, você encontra essa profecia. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, 2 Pedro 3,7 é uma profecia de que realmente os céus e a terra que hoje há serão desfeitos pelo fogo. Gente, ser desfeito pelo fogo é sinal que ocorrerão choques de corpos celestes. E essa terra aqui, ela vai acabar um dia? Olha, já no Antigo Testamento falava isso. Isaías 34:4, todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como livro, e todo o seu exército cairá.
como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Isaías 34, queridos. Pastor, a pergunta seria: qual seria a relação da igreja que está no corpo glorificado, um corpo assim que voa, transpassa paredes, e essa relação com as pessoas que passaram pela grande tribulação, estão no milênio, um corpo que assim vai morrer, né? Qual seria a relação? A Escritura diz que nós reinaremos com Cristo. Em Romanos, Seria assim, governador, prefeito, algo assim mais ou menos? muito acima dos anjos. Veja que coisa gloriosa. Romanos 8,17. E é necessário que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Apocalipse 5,10. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Apocalipse 20, versículo 6, que nós lemos aqui, reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, a igreja estará acima dos anjos, com corpos glorificados que transcendem planetas. Depois, os que passarem pelo milênio também serão glorificados, e seremos um só em Cristo. E olha o versículo 17 de Isaías 65. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Num corpo glorificado não teremos esta mente transitória, passageira. No corpo glorificado nós teremos a mente semelhante de Jesus. Amém? Continuando. Mas lembrando que Apocalipse 21, novos céus e nova terra. E Jesus, será que ele prometeu? Lógico. Em Mateus 24, 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão. Nós não pregamos esse versículo direto? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 2 Pedro 3,10 também diz isso. O dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. É a grande tribulação. A grande tribulação vai destruir de tal maneira esse planeta que será necessário criar novos céus e nova terra. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, olha aí, o Senhor já prometeu, o profeta Isaías, novos céus e nova terra que eu hei de fazer. Então isso é maravilhoso, o Senhor cuida de nós. Ele transforma os nossos tropeços em glória eterna. Ele nos protege do laço do passarinheiro. Ele nos livra do mal, nos ensina a lutar. E quando ele te ensina, irmão, obedece, se recolhe a sua fé, a sua pequenez ali, para que Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. Então, sim, essa terra vai acabar um dia. 2 Pedro 3, 12 e 13. Alguém pode ler, por favor, amados irmãos? E vamos encerrar. Amém. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia. Glória a Deus. A nova Jerusalém descerá no milênio, e também no novos céus e nova terra ela será real. E nunca mais nós estaremos separados de Deus, choraremos ou teremos sofrimento, decepções, medo, angústia e dor. Nunca mais. Comunhão para sempre. E eu encerro com esse espetáculo. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Eu quero te convidar, meus irmãos. Não sei quantas pessoas, deixa eu parar aqui a nossa mídia. Eu quero convidar cada um dos irmãos a ser, cada dia, ser uma testemunha que leve esta mensagem do Evangelho para alguém, que leve esta mensagem da vida eterna, porque só esta mensagem vai livrá-los do lago de fogo. Só essa mensagem, só essa transformação, só essa salvação
vai tirá-los do lago de fogo. Os espíritos de prostituição, os espíritos de feitiçaria, os espíritos de mentira, idolatrias diversas e mais variadas, avarezas, os espíritos de orgulho e muitos outros trabalham dia e noite para separar as pessoas de Deus, porque o diabo vai sofrer no inferno de dia e de noite, como diz a Bíblia. Então ele quer levar milhões para lá. Mas nós, que amamos ao Senhor, queremos que os milhões não vão para lá. Por isso, derrama sua vida, para que outras pessoas conheçam o poder da palavra de Deus. Amém? Pastor Eduardo, Pois não? a paz do Senhor. Só meditando aqui na aula, aqui na parte do milênio, eu estava aqui pensando que o milênio é a última peneira de Deus, né, para a impiedade, né? Irmãos, quem entrar no inferno não foi por falta de oportunidade, não. Não foi. Irmão Fabiano? Pastor, só uma pergunta especulatória. No caso aí, em Apocalipse, fala que o diabo e os falsos profetas estão atormentados para todo sempre, né? Amém? Sim, amém, sim. Mas lá em Mateus, no Gadareno, a legião fala para Jesus, Jesus, filho de Deus, né? Que temos nós contigo, por acaso vieste nos atormentar antes do tempo? Então o tormento poderá ser executado pelo próprio Deus, esse tormento. Ali está nos mostrando que os demônios serão atormentados em um dado momento. E aí aqueles demônios sabem disso. Isso é interessante porque mostra que eles sabem que serão atormentados. Eles sabem que sofrerão. E então ele diz, olha, mas você está vindo antes do tempo, ou seja, antes da hora que a gente vai ter que sofrer mesmo? Então aquilo ali é uma confissão valiosa, mostrando que eles sabem que sofrerão muito. Amém? Pedro? Pastor, eu queria saber por que na Bíblia, eu queria saber se é simbólico ou se é literal, mas em Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém, né? E fala também que ela ia ser formada com jaspe, safira, calcedônia, esmeralda. É literal ou é simbólico? Pedro, pode ser literal. O Senhor criou a natureza com perfeição e beleza. Acho que o Alex pode responder melhor que eu sobre a beleza das rochas. E pode ser literal, sim. Pode ser literal. Às vezes também dá a entender, né, pastor, que era a visão de João, quando ele via aquilo construído, era a referência terrena que ele tinha, né? Então, ruas de ouro, talvez era de um brilho tão intenso que ele via, só tinha visto ouro daquele jeito. E pode ter a visão também de que para Deus isso vale tão pouco, essas riquezas da terra, que lá ele faz calçada, faz parede com coisas que aqui o ser humano morre para ter, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. Só lembrando, irmão, Apocalipse 21, eu queria deixar bem claro para os irmãos que tem 3 interpretações. A primeira literal, a segunda simbólica e a terceira é literal glorificada. A literal é mais fácil, é como se aquilo ali fosse exatamente a dimensão. 2.200 quilômetros de largura, 12.000 estádios de cada lado é um cubo, com 2.200 quilômetros de largura. Olha como ela é grande, né? E também de altura, e também de comprimento. Bom, já a visão simbólica acha o seguinte, que João viu a cidade, mas a cidade pode representar o povo inteiro, e não somente um lugar. Que o número 12, que ali fala 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12 apóstolos, 12.000 estádios, é o número bíblico do povo de Deus. Então, essa segunda interpretação, ela acha que tudo isso é simbólico. E que as dimensões cúbicas remetem ao Santo dos Santos do tabernáculo, indicativo da presença de Deus. E ouro e pedra são símbolos da pureza e do valor inestimável dos redimidos, mais do que materiais de construção civil, materiais de posse de valor, de reserva de valor. Muito mais do que isso é a salvação. Então nós temos uma interpretação simbólica e uma literal. E tem uma terceira que é literal, mas que essa matéria, aí vem um pouco do Alex, que me lembrou isso, essa matéria descrita por João é o que ele conseguia descrever. Não significa que seja realmente a matéria, a composição do objeto visto.
Então, nós temos três importantes correntes interpretativas: a literal, a simbólica e a literal glorificada. Tudo bem? Não esquecer que a Nova Jerusalém é um cubo, uma forma quadrangular, com 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento. Um Na estádio medida bíblica. 185 metros. São 12 mil estádios vezes 185 metros. Já estou com a conta pronta. Posso dar o resultado? Vai. 2.220.000 metros. Então são 2.000 quilômetros, né? 2.220 quilômetros. Boa. Praticamente daqui no Porto Alegre. Daqui no Porto Alegre, de comprimento, de altura e de largura. Olha o tamanho disso. Amém. Então, sabe quantos quilômetros quadrados dá isso? 5 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que essa é só a cidade. Você pode ir na cidade, voltar da cidade, morar além da cidade, morar dentro da cidade e muito mais. Amém, igreja? Amém. Amém? Que a aula de hoje tenha sido edificante, porque vocês todos são verdadeiros professores da Bíblia. Cada pessoa que passar por você, pedir uma opinião, uma explicação, é o Espírito Santo usando os seus lábios, a sua vida, para que alguém conheça a palavra de Deus. Amém. Amém? Peço o querido presbítero Dines para orar, entregando esta aula ao Senhor. Vamos orar, meus amados. Pai amado, Pai querido, mais uma vez te adoramos, ó Deus, te bendizemos, te agradecemos por essa bênção que temos nesse momento, ó Deus, de estudo da tua palavra. Abre nossa mente, ó Deus, abre nosso coração, nosso possamos a cada dia, Pai, reconhecer a tua santidade, a tua soberania, para sermos igreja, desfrutar das bênçãos espirituais reservadas para ti. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.